Chegou o mês do aniversário da capital do país e o nosso quadradinho, claro, não poderia deixar de homenagear nossa cidade. Venha se encantar com uma exposição de fotos sob a incrível perspectiva do fotógrafo Bento Viana. A gente também conversa com o funcionário mais antigo do Memorial JK, que começou na área da limpeza, se tornou motorista e ainda hoje trabalha no mesmo lugar. E nós acompanhamos a reabertura do Panteão da Pátria, que recebeu uma mostra de filmes imersivos muito bacana. Vamos mergulhar também na exposição Atenção, que convida o público a repensar sobre o que é real e o que pode ser apenas ilusão de ótica. Se ela soubesse que o cheiro até ecoa. E tem muito shot com a banda brasiliense As Fulô do Cerrado. É agora, no nosso quadradinho. 28 fotos sob uma nova perspectiva, todas tiradas lá de cima. A exposição Bento Viana a céu aberto, Brasília, Outro Planeta, pode ser visitada por qualquer pessoa que passa ali pela torre de TV. As imagens são incríveis e nós te mostramos tudo a partir de agora. Eu comecei a fotografar com 18 anos de idade. Tive uma experiência, na verdade a minha primeira foto aconteceu quando eu tinha 8 anos de idade, mas aquele acontecimento só fez sentido muitos anos depois, 10 anos depois, quando eu comecei a trabalhar com cinema e vídeo. E depois com fotografia também. E aí boa parte do meu acervo, da minha história tá no Brasil. Eu tenho um acervo hoje com mais de 1 milhão de fotos, né? Boa parte delas são feitas, é um acervo de Brasília, eu tenho alguns livros publicados. Eu tô com 51 anos de idade e hoje eu tô morando nos Estados Unidos, tô morando em Salt Lake City, vim para cá por uma proposta de trabalho. Esse material que está em exposição hoje é uma seleção que eu fiz, porque todo fotógrafo, ele busca um olhar diferente. Ele quer ver o que todo mundo vê, mas ele quer ver de uma forma que ele encontra aquele olhar e que ninguém nunca viu. E que talvez seja um olhar que possibilite a pessoa poder imaginar e ver aquilo que aquele objeto, por exemplo, no caso da arquitetura, de uma forma que ela nunca viu. Essa é a minha busca, né? E aí, esse material que está em exposição agora é uma coletânea na verdade, são 30 fotos, um pouquinho mais, porque tem uma obra que são 7 detalhes de Brasília que eu acabei colocando, né? Então, na verdade, são 34 fotos. E eu tenho, nesse acervo que está sendo mostrado, uma perspectiva diferente, né? Há muitos anos que eu comecei a andar em Brasília quando eu era criança, andei muito de bicicleta, andei muito de carro, então Brasília é muito forte no meu trabalho. E essa perspectiva de fazer livro, de fazer esse olhar a partir do alto, por exemplo, é uma coisa que começou em 2012, eu recebi um convite, na verdade, começa até 10 anos antes, tá? Eu vou falar sobre uma coisa rápida, mas eu tive uma ideia de um dia fazer um livro, que seria o livro, um presente oficial dado pelo governo, e anos depois eu tive uma ideia de que isso seria feito de uma perspectiva aérea. Aí passaram alguns anos, eu recebi um convite do governo de fazer um livro, que é um livro que já está na sua 3ª ou 4ª edição que o governo tem. É um livro que foi distribuído, assim, mais de 30 mil unidades por diversos lugares do mundo. O Papa recebeu o livro, o Pelé recebeu o livro.
quando eu lancei o livro em 2012, muita gente queria comprar, mas o governo não vende, não pode. É um livro oficial, presente oficial, então não pode ser vendido. E aí, em 2014, eu lancei meu livro, que foi o meu primeiro livro de arte autoral de grande porte, que eu já tinha feito um livro menor, eu já tinha participado de outros livros, né? E aí é o livro de arte mais vendido em Brasília, chama-se Do Céu Brasília. Ele teve 2 edições até agora, tá todo esgotado, não tem mais para vender. E aí essa perspectiva é uma perspectiva que eu sempre busquei. E aí para fazer esse livro, por exemplo, eu voei mais de 50 horas em Brasília para buscar um acervo gigantesco. Quando eu fiz esse livro, em 2012, teve coisas, por exemplo, tem fotos que eu acho que vocês já vão ver a foto dos 2 candangos, aquela sombra dos 2 candangos, por exemplo, que tem na Praça dos 6 Poderes, é uma foto que eu vi em 2012, eu imaginei aquela foto em 2012, mas o helicóptero não chegava ali na Praça dos 6 Poderes, não tinha lente possível de fazer aquele ângulo. Em 2019, eu comprei meu primeiro drone, no começo de 2019, e aí eu pude fazer aquela foto com drone. Então, nesse material tem desde olhares que eu encontrei com helicóptero, olhares que eu encontrei com drone, olhares que eu encontrei andando a pé pela cidade. Brasília é muito importante, porque é aí que eu montei minha primeira galeria. Eu tenho 4 livros publicados de Brasília. E é uma cidade que sempre me chamou muita atenção, porque eu sempre gostei muito de morar em Brasília. Eu sou muito... tenho um sentimento pela cidade que me acolheu durante tanto tempo, muito forte, porque a maior parte da minha vida eu passei aí. Então, assim, o que aconteceu? Brasília tem uma coisa que me chama muita atenção, que assim, é uma cidade... que tem, você anda nela, ela é um museu a céu aberto, né? Muita gente fala isso, mas pouca gente vive isso, né? Pouca gente observa isso. E o que eu acho que é muito interessante na cidade também é porque ela fica numa região no Brasil, no Planalto Central, onde você tem, assim, uma projeção da luz muito diferente do que em outros lugares do Brasil, né? E assim, tem uma coisa na cidade que me chamava muita atenção, porque sempre tem prédios muito diferentes na cidade, né? Então, se você vê nessas fotos todas que estão selecionadas, tem coisas, por exemplo, em Brasília, que você só entende quando você vê de cima, quando você vê distante. E aí, quando você chega um pouco mais perto, você vê diferente, quando você chega bem perto, você vê bem diferente do que quando... Então, essas escalas que você tem, monumental, bucólica, tudo isso está presente na cidade, e pelo olhar você consegue entender essas escalas, porque em cada uma dessas escalas você consegue ver um mesmo monumento de forma diferente. Por exemplo, a Catedral, que é um ângulo que eu descobri há muitos anos atrás, que é um ângulo que ela está bem de cima, que é a capa do meu livro, inclusive. Ela é um dos lugares que eu mais fotografei em Brasília, se não for o lugar que eu fui mais vezes fotografar. E todas as vezes que eu fui, eu encontrei ângulos diferentes. Então, Brasília te dá essa possibilidade de muitos olhares. E o que eu tenho nesse material que está em exposição é uma coleção de olhares diferentes que eu selecionei. Eu gostaria de botar 300 imagens, 400 ou 1.000 imagens, porque eu tenho muitas imagens de Brasília que são inéditas, né? Algumas nessa exposição são inéditas. Essa linha nova que eu estou trabalhando visualmente chama Brasília, Outro Planeta, que é o meu novo livro. Eu tenho um livro pronto chamado Brasília, Outro Planeta. Essa exposição faz parte, só que no livro eu tenho só praticamente fotos de drone, porque é um material que eu vim coletando ao longo de 2019, 20, 21 e também 22. Eu juntei um material e aí é o título do meu próximo livro também. Então essa exposição mostra uma parte do que será o meu próximo livro. Falar de Brasília também é lembrar da criação da capital do país e, claro, de JK. E aqui no memorial, construído para homenagear o ex-presidente, há tantas histórias guardadas
Quem conhece de perto tudo isso é o seu Euricles, o mais antigo funcionário do memorial, que conviveu com 3 gerações dos Kubitscheks. Eu sou do interior da Bahia, Morro do Chapéu, sertão da Bahia, perto de Pai Diamantina, de Irecê, de Jacobina. Fui para São Paulo em 71, dezembro de 71. Morei em São Paulo, trabalhei de 71 até 80. E meu sonho era vir para Brasília desde quando eu morava em São Paulo. Capital nova, né? Aquela história. Capital nova, eu tinha muita vontade de vir. E aí eu cheguei no mês de setembro de 81 e comecei a correr atrás de emprego, né, para conseguir um emprego para mim trabalhar. Aí foi em várias portas. Aí eu fui no CONIC, numa agência chamada BSB, e a mulher que me atendeu lá, uma jovem, Maria Luísa, ela me atendeu muito bem, pegou minha carteira profissional, olhou os lugares que eu tinha trabalhado e me encaminhou para o Palácio do Buriti, que na época o Coronel Afonso ia ficar no memorial, ele trabalhava no 2º andar. Aí eu vim, conversei com ele. Aí ele mandou eu para o Guará, falar com o alfaiate, né, seu Calebre, para costurar o uniforme, fazer um uniforme para mim trabalhar. Eu fiquei todo feliz. Aí fui para o Guará, não sabia onde que era, sempre perguntando, acertei, entendeu? Aí para mim começar no dia 8 de setembro de 81, aqui no memorial. E eu vinha todos os dias, para trabalhar, todos os dias, vem amanhã, vem depois. Aí eu cheguei no dia 8 e falei, não, hoje vai dar certo, só espera. Cheguei na parte da manhã, mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde eu comecei a trabalhar. Trabalhei na limpeza, foi na época do Coronel Afonso, aí em 81, 84 ele me promoveu para motorista. Aí eu fui dirigir para o memorial, era motorista do memorial JK, agradeço muito o Coronel Afonso. E aí quando a dona Sara precisava de mim, ela me chamava para mim dirigir para ela, não que eu era motorista dela, né? E das filhas também, quando precisava, eles me chamavam. Eu estava sempre à disposição. Desde o dia 12 de setembro de 1981, no dia que inaugurou o memorial. Ela, a dona Márcia, que era filha natural, dona Márcia natural, a dona Maristela, né, que mora no Rio, que é a filha adotiva. A partir daquele momento eu conheci a família Kubitschek. Dona Sara é um amor de pessoa. Ela, as filhas, os netos, os bisnetos, né? Inclusive a dona Ana Cristina Kubitschek, a neta deles, ela tem um carinho especial para esse memorial. O memorial foi inaugurado 12 de setembro de 81, né? Esse memorial foi a dona Sara que realizou. Aí no dia 12 de setembro de 81, aniversário do ex-presidente Kubitschek, nasceu 12 de setembro de 1902, virou os restos mortais do cemitério Campo da Esperança, área especial Clube dos Pioneiros. Aí levou no 2º caixão, foi para o Salão Negro do Congresso Nacional. Foi na época do ex-presidente João Figueiredo, porque doou espaço, né? A ideia foi a dona Sara e o Oscar Maia também doou o projeto. Aí ela fez a campanha para arrecadar fundos, começou Diamantina, Minas. Aí inaugurou 12 de setembro de 81, foi 1 ano e 5 meses que demorou a construção. Como tinha rezado a primeira missa, 3 de maio de 1957, depois do estacionamento memorial se encontra a segunda cruz, aí os bombeiros vieram ao cortejo, né, e celebrou a missa, foi na época do Padre Roque, ele era vivo, do Bandeirante. No 2º piso se encontra o mausoléu do ex-presidente e a luz é natural. Por que é natural? Porque bate na cúpula lá em cima, tem aquelas 2 aberturas, e aquele vitral em cima, que é da Francesa Mariane Perret, reflete o carpete. Se está sol lá fora, o carpete fica refletido, se não tiver sol, fica escuro. Me aposentei em 2010, aí continuo trabalhando no memorial. Gosta de trabalhar aqui? Gosto de trabalhar. É um lugar muito bom de trabalhar. O ex-presidente Kubitschek, ele veio de pessoas humildes, de um caixeiro viajante, João César Oliveira, nasceu em Diamantina, Minas Gerais. O pai dele morreu na época com 33 anos de idade, ele foi com 2 anos nascido, o pai morreu de tuberculose. Aí ele perdeu o pai, a dona Júlia era professora primária, ele estudou no seminário, mas não queria ser padre, ele queria ser doutor quando era menino. E dizem que a dona Júlia gostava muito de pegar no pé dele, você só vai brincar quando você fazer a lição de casa todos os dias. Aí disse que ele pegou um hábito de leitura.
que tinha uma biblioteca lá em Diamantina, inclusive, Deus me dê vida e saúde, eu quero lá um dia para me conhecer, Diamantina. Aí, a partir daquele momento, ele pegou um mapa de leitura, eu gostava muito de ler. Aí fez faculdade na UFMG, Belo Horizonte, com 25 anos de idade se formou, medicina, ele foi fazer especialização na França, em urologia. E falava inglês, francês, português, espanhol e latim. O Memorial 81, 2011 para cá, eles passaram para recepcionista. Apresento a biblioteca, falo bom dia, são de onde, eles falam o lugar, o estado, o país, né? Sejam bem-vindos, aí começa a explicar. Biblioteca que era do ex-presidente Serino Kubitschek, a dona Sara que idealizou o memorial. Então ela fez uma doação do apartamento do Rio, na Avenida Atlântica, em Copacabana. Deixou as missões, desmontaram, trouxeram e remontaram igual estava lá, o original. Aproximadamente 3.000 exemplares. E essa coleção de Shakespeare tem 222 anos. Foi um presente da rainha para o ex-presidente Kubitschek. Lá está o título da rainha Elizabeth II, né, título de cavaleiro. Ela é de 1802 de organismo romano, tem 222 anos, eram duas iguais. No palácio de Pancaré, Londres, pegou fogo, uma parte em si houve um incêndio, a que era igual se foi, ficou essa. Acontece, é um valor incalculável. Essa loba, ela é o símbolo de Roma, porque a fundação de Brasília foi 21 de abril de 60. Roma também é dia 21 de abril. Agradeço a Deus e a família Kubitschek para mim estar até hoje no memorial. Até o dia que Deus permitir, a família Kubitschek. Veja a seguir a mostra de filmes que marcou a reabertura do Panteão e ainda uma exposição que tem mexido com a imaginação do público. O Panteão da Pátria, um dos pontos turísticos de Brasília, foi inaugurado em 1986 e busca prestar homenagem a pessoas que se destacaram e contribuíram de alguma forma para a nação brasileira. A primeira mulher a entrar no livro de aço dos heróis foi a enfermeira Ana Nery. Uma mostra em realidade virtual traz um pouco mais da trajetória dessa pioneira, além de outros filmes muito bacanas. A gente produz filmes de realidade virtual em Brasília desde 2015 e a gente sentiu que a gente já tinha conteúdo suficiente para fazer uma mostra especial dos filmes de realidade virtual aqui de Brasília, né? E esses filmes são todos de uma produtora chamada Caixote, que é minha e do Henrique, meu sócio. E a gente produz filmes onde a pessoa ela se sinta dentro do lugar onde o filme está acontecendo. Então você está na Amazônia, por exemplo, e você olha para o lado, você vê as árvores, você olha para cima e você vê a copa da árvore. E aí você também está com alguém dentro desse filme e ela conversa contigo. Então a gente tenta fazer um momento de relaxamento e de você sair um pouquinho da realidade para voltar, mas voltar bem. É como uma meditação quase que a gente está fazendo. Essa mostra de realidade virtual brasiliense, acho que a gente consegue mostrar um pouco do potencial criativo e de inovação que a gente tem aqui em Brasília, né? Trazendo histórias em novos formatos, assim.
E a gente, acho que essa oportunidade de exibir aqui no Panteão, ela é muito simbólica nesse momento, porque é um espaço que ficou fechado, né, depois dos ataques antidemocráticos que a gente teve, e agora foi reaberto. E um dos filmes que a gente está exibindo é justamente sobre a Ana Nery, né? O Panteão é um espaço que ele foi construído para homenagear as personalidades que lutaram pela democracia e pela liberdade no país, né? Zumbi dos Palmares, Chico Mendes. E a Ana Nery, que é protagonista desse filme, Quando Nasce uma Heroína, foi a primeira mulher a entrar no livro dos Heróis da Pátria. Mais uns dias você já está pronto para embarcar de volta para o Brasil. Ontem, você estava falando da sua mãe. Dona Ana, vambora. Agora não dá tempo para isso, né? Quando era você nessa cadeira, era bom conversar, não era? E os enfermeiros, quando assistiram eles se sentiram muito emocionados, porque além da Ana Nery ser uma heroína mesmo, ela fala para você assim, que bom que você continuou meu trabalho. No filme você é uma pessoa que está ali também machucada e você pode estar cuidando de outra pessoa, né? Então essa corrente do carinho que está acontecendo dentro desse filme. Nós temos filmes para variados gostos aqui. E a maioria deles você tem essa sensação de estar em outro lugar e de estar em contato com alguém. Então você tem uma empatia com uma pessoa. Por exemplo, a gente tem um filme que ele se passa na Roda Gigante, que foi o nosso primeiro filme, e ele é gravado aqui em Brasília, então você tem uma visão meio panorâmica da cidade, mas o legal é que você está com a Luísa e ela te conta como ela vai para aquele lugar e ela usa aquilo como uma forma de relaxar depois de um dia de trabalho e tal, e ela coloca um fone de ouvido para você ouvir música com ela. Então você tem um momento íntimo com ela ali e você se sente um pouquinho e tem aquele momento de relaxamento. A vista aqui de cima é inacreditável. Mas o que eu gosto mesmo é de vir aqui, no meio da correria, e fazer uma pausa, sabe? Fazer uma pausa e, enfim, olhar as coisas de outra perspectiva mesmo. As pessoas elas recebem um catálogo para escolherem quais filmes elas desejam assistir aqui na mostra, e esse catálogo também tem QR Codes que a pessoa pode escanear e assistir esse vídeo depois, seja no computador, girando com mouse, seja com celular, girando e assistindo o filme, ou quem tiver aqueles cardboards, aqueles óculos de realidade virtual de papelão, também podem colocar o óculos ali dentro e ter a experiência de imersão semelhante. São lugares antigos, marcados pela história, como praças, santuários. Agora, olha lá embaixo, até onde a vista alcança. Então são filmes assim onde você vai experimentando e passando por vários lugares. Por exemplo, tem um que foi na Amazônia, outro bem diferente. Você está na Amazônia e você tem que decidir, você responde perguntas você olha para as perguntas e aí você responde. Aí você responde, por exemplo, se você é homem ou mulher, você vai respondendo e o filme ele vai se adaptando às suas respostas. São 12 filmes em variados gêneros narrativos, com uma média de duração de 5 minutos cada um, mais ou menos. Um dos filmes que a gente trouxe aqui também é o Brasil, que traz Brasília como patrimônio mundial. Então você passa pelos nossos monumentos, mas principalmente você tem um contato com brasilienses e você vê como é viver aqui um pouquinho. Então você conhece o Monge Sato e ele conta como é andar ali pelas Açu. Então você vai sentindo um pouco dessa parte aqui do plano piloto, né, que é tombada. Ao mesmo tempo que você vê, você vai entendendo essa outra camada de humanidade que tem por trás dessa cidade. Achei sensacional, é uma viagem e tanto. E como a gente também acabou de conhecer, alguns dos lugares já traz, né, na memória o que a gente conseguiu visualizar de perto. E na realidade, para mim, pareceu da mesma forma. Da mesma forma que eu estava lá, agora nessa viagem também, estava igual.
As produções elas foram todas feitas, produzidas e dirigidas por brasiliense e a maior parte delas tem Brasília como cenário, como pano de fundo, né? E é uma oportunidade que a gente tem, mesmo quem mora aqui na cidade, de redescobrir a cidade por uma outra perspectiva, né? Uma exposição como qualquer outra ou quase. Os espaços podem confundir nossa percepção. Que tal, por exemplo, entrar em uma piscina sem se molhar? Um artista argentino trouxe essa experiência para Brasília e nós fomos lá conferir. La exposición es una muestra que exhibe casi 25 o 30 años de trabajo. Aquí hay una selección que hicimos con Marcelo Dantas, el comisario. La inspiración para mí ha sido siempre el cotidiano, una reflexión sobre nuestra comprensión o nuestro entendimiento de aquello que consideramos la realidad. Y para eso me ha parecido siempre interesante indagar sobre lo cotidiano, cuestionar aquello que nos resulta familiar para encontrarse con esto familiar transformado en una otra cosa. Uma experiência bem interessante, né? Assim, algo tão simples, mas acaba sendo uma experiência bem que a gente não conseguiria imaginar como é que seria isso, né? O primeiro contato que a gente teve na visão de cima, assim, a gente, nossa, bem, como é que pode, né, assim, ter a sensação da pessoa estar lá embaixo e, né, tendo bem diferente. Esta obra, esta es la maqueta de una instalación que hice en el año 2019 en Miami, que se titula Traffic Jam. Esto fue hecho, construido en arena, en la playa, pero en tamaño real. Los carros eran tamaño carro y la gente podía transitar entre los carros. Esta primera instalación se titula el Salón de Belleza. En el momento en el cual uno entra dentro de este espacio, se encuentra con una situación donde se encuentran las cadeiras estas y los espejos. Pero hay una instancia de sorpresa en donde eventualmente uno encuentra algo extraño al mirarse en el espejo, porque el reflejo de uno no aparece sino hasta de una manera muy distante, y es en el momento en el cual potencialmente otro espectador llega a la instalación, pero llega por otro sitio, y en donde sorpresivamente uno se halla con un reflejo que no es el de uno, sino con la imagen de otro que toma el lugar de su propio reflejo. Y continuamos por la Galería 3. Aquí están las nubes, que cuando uno se aproxima puede descubrir que en realidad no existen nubes dentro, sino que hay también un juego de percepción. Estas nubes están constituidas por una serigrafía sobre vidrio. Esta obra de aquí se titula Blind Window, janela cega. Es un poco un juego de inversión donde una janela, una ventana es un buco para ver a través de un sólido. Y aquí la situación está invertida,
el sólido es el espacio que normalmente nos permite ver a través, y ese sólido está transformado en un espacio, en un material transparente. Esta obra de aquí, The View, es una obra que hice originalmente en 1997. Se presentó en la primera Bienal del Mercosur, en Porto Alegre, y es un poco una situación de voyeur. La participación del espectador en este caso va a ser contemplativa, pero va a jugar un rol, porque alguien que mira a través de la janela la vida de outros. Uma das experiências mais interessantes aqui da exposição é esse jardim. Olhando assim de longe, a gente vê um jardim normal, mas quando a gente se aproxima da janela e espera encontrar algo, o que a gente vê olhando para frente é a nossa imagem em um ângulo na diagonal. Então a gente fica procurando ali o que acontece exatamente. Olhando em volta aqui para descobrir o que acontece, a gente só vê paredes brancas mesmo, não tem absolutamente nada. E aí criando esse cenário de ilusão de ótica. Cada obra necesita del espectador, porque el espectador no solamente está mirando la obra, sino que toma un rol. Y el rol que tome, por ejemplo, el hecho de sentarse en este volumen negro, inmediatamente nos transporta a un espacio. Hay un reflejo que nos traspola a esta sala de aula un poco en ruinas, abandonada, que nos separa de un espacio físico real y nos traspola en un reflejo virtual. Y este trabajo juega con esa dicotomía de aprender algo a partir de lo que uno puede percibir y ver. Como professora, com certeza, a sala de aula, né? Eu achei muito interessante a interação que a gente pode ter, né? Uma sala de aula diferente da realidade que a gente tem hoje, né? Esta obra del año 1996, que se llama Vecinos, que consiste en esta puerta separada de otra puerta, pero apenas por 50 centímetros. Hay dos puertas que emulan el interior de un apartamento. Y cuando você mira por esta mirilla, lo que ve es un largo corredor. Y ahí se ve la manera en la que se percibe es con la distancia de un corredor real, que puede tener 10 metros, pero esto está construido entre estas dos puertas. Hay una imposibilidad física de ese corredor dentro de este espacio, y de un lado se ve la puerta del otro, ¿no? Del vecino, siempre recreando una situación que tiene que ver con el cotidiano. En la sala 3 está esto que es un poco un homenaje, una obra que he realizado en el año 2019, un homenaje al cine, algo que ha tenido que ver mucho con la influencia en mi trabajo. Y el proyecto fue recrear esta antesala de un antiguo cine. Todas estas películas no existen ni van a existir. Es la ficción en la cual lo que me interesó fue tomar imágenes de trabajos que yo he realizado en Japón, en New Orleans. Las imágenes son de obras mías.
Este es el elevador, el ascensor, que es una obra de 1994, 95, y consiste también en retomar parte de la arquitectura cotidiana, en donde este elevador, la caja del elevador, aquello que habitualmente nos contiene, está invertida. O sea que esto sería el interior, donde uno presiona los botones al piso que uno va, pero al mirar dentro se encuentra con una situación al hueco del ascensor que va hacia un infinito. Estou achando muito interessante a criatividade, né, do artista, de mostrar pra gente uma outra realidade, né, uma realidade que a gente, muitas vezes, como meus filhos falaram, eles ficam até com medo, né, e que é essa atenção que a gente tem, né. Então, parabéns, né, artista, pela criatividade dele. Eu senti que eu estava numa piscina, mas com a monte de água. No próximo bloco, você vai curtir muito o som da banda As Fulô do Cerrado, um grupo formado só por mulheres daqui do DF. Um grupo formado só por mulheres daqui do DF tem levado música de qualidade a diversos pontos da cidade. A banda brasiliense As Fulô do Cerrado mistura ritmos populares como frevo, baião e shot e encanta o público com músicas autorais e releituras de canções tradicionais e contemporâneas. Você não me disse que o amor ia acabar, que a planta ia morrer e que a lágrima jorrar. A nossa banda surgiu de uma forma muito orgânica, assim. A gente começou ali nos gramados da UNB, apesar de eu não ser da UNB, as outras três são. Eu frequentava muito lá e foi lá que a gente conheceu o mestre Zé do Pife, que é o nosso mestre, que é a pessoa que ensinou tudo que a gente sabe. E a gente começou a frequentar diariamente o espaço ali onde o seu Zé ensinava. E a gente começou a ficar muito próximas, né? Muito amigas e tal. E aí, nessa convivência, a gente se apaixonou por tocar. A gente começou a tocar com o seu Zé nas ruas, passando chapéu. Ele sempre incentivou muita gente de tocar com ele. E aí a gente percebeu que a gente poderia montar o nosso próprio grupo só de mulheres. E a gente começou né? Não tínhamos um nome, a gente, na verdade, As Fulô do Cerrado foi um nome provisório que acabou pegando, mas a gente foi metendo as caras, assim, nas apresentações, a gente se voluntariava para tocar em sarau, em várias coisas, e a coisa foi crescendo, e é isso, né? 6 anos se passaram. A gente já passou por diferentes lugares, assim, na banda, de entender como funciona o nosso som, o que a gente quer com a nossa música, né? Entender bem as nossas referências e como é que a gente quer colocar isso na nossa música que a gente faz. Então, acho que é um processo que está em constante mudança ainda. A gente ainda está meio que entendendo como é que isso funciona, né? Mas por trás disso tem um grande amor, assim, à cultura popular, como a gente já foi falado. É um lugar que a gente tem muito encantamento, assim, por essa cultura que muitas vezes é pouco vista, assim, na grande mídia, né? E a gente tenta trazer essa coisa de incentivar as pessoas a conhecer mais sobre esse universo, né? E desfrutar dele, que ele é muito lindo, ele faz parte do que a gente é, né? Faz total sentido a gente ter mais conhecimento sobre isso. Então, acho que a gente ainda está entendendo esse lugar, mas é um lugar que a gente tem muito encantamento. Então, eu diria que é encantamento essa música que a gente faz. Se ela soubesse que eu tenho cheiro até ecoa, ilumina e prazer à toa. Uma mistura de sensações, é maré boa, vou cantando e sorrindo à toa, já me tira. Nossa origem, ela é da cultura popular. A gente começou a amar a música por causa da cultura popular, por causa do seu Zé, por causa de Martinha do Coco. A gente é encantada por esse universo, assim. A gente tem muitos mestres aqui em Brasília, né? Pessoas que nos incentivaram e a gente é fiel a esse lugar da cultura popular. A gente leva a bandeira do feminismo e das mulheres no forró, assim, como um dos pilares da banda.
desde que a gente começou, a gente tinha certeza de que deveria ser uma banda só de mulheres. Eram duas certezas que a gente tinha, de que a gente queria propagar a cultura popular e de que a gente queria incentivar outras mulheres a ocuparem esses espaços musicais. E esses dois são pilares muito fortes aqui na nossa banda. A gente vê uma predominância masculina muito forte, não só no forró, como na música em geral. Né? E a gente acha extremamente importante que outras mulheres estejam ocupando esses espaços que geralmente são ocupados por homens. A Martinha do Coco, ela é uma grande influência. Tem as Juvelinas, que também eram lá do Seu Zé, elas começaram lá. Tem a Marinês, que a gente toca alguns repertórios dela. Renata Rosa, Chinelo de Couro, que é uma banda que foi uma influência musical, assim, as texturas musicais elas foram muito grandes, para a Rabeca também, que a Jazz usa. Eu tenho algumas influências também de sanfoneiras, que eu observo, assim, vejo elas tocando, aí eu tento colocar umas coisinhas, aqui outra lá. Tem algumas sanfoneiras de São Paulo, a Nanda Guedes, a Simara Frois, e uma que eu até fiz um curso com ela um tempo atrás, que é uma baiana, que ela toca sanfona de uma forma muito interessante, que não é só no forró, ela coloca de várias formas, em ritmos diferentes, que é a Lívia Matos. Se ela soubesse que o teu cheiro é tão suave, tua presença é paisagem. O nosso repertório, a gente escolheu músicas basicamente do forró pé de serra, né? E a gente também traz algumas outras músicas de mestres, por exemplo, como o Seu Luiz Paixão, que toca Rabeca. A gente também traz músicas do Edmilson do Pif, às vezes também do Seu Zé do Pif, né, que é uma grande referência pra gente. Então a gente tenta trazer também, além do forró, o forró é o que mais tem, né, mas além do forró também um pouquinho de outros ritmos. Então às vezes a gente toca coco, às vezes a gente coloca uma ciranda, a gente vai vendo assim, né, o que o pessoal também vai sentindo. A gente também tem músicas autorais, né? A gente está começando aí esse caminho. Nós agora, a gente tem apresentado 3 músicas, tem uma que está quase, mas a gente ainda não começou a colocar muito para jogo, assim. E tem várias outras, tem mais umas 10 aí por vir também. E é um lugar também que a gente está entendendo, né, como criar juntas e para mostrar assim o melhor para vocês. E eu vejo assim as nossas temáticas das músicas tem muito essa influência do cerrado, sabe? O encantamento que a natureza traz pra gente e também são um pouquinho mais sentimentais. Por nós sermos um grupo só de mulheres, isso abriu muito os nossos caminhos, sabe? Porque realmente é uma coisa relativamente nova, né? Então o feedback é muito positivo, as pessoas ficam mesmo encantadas, assim, por ver só mulheres. A gente já teve vários feedbacks também de crianças, de meninas, sabe? Falando, assim, interessadas, que ficaram, sabe? Parece que se torna mais possível. E várias outras mulheres também falam pra gente, nossa, que legal, a gente fica inspirada e acha que, sabe, pode formar grupos ou tocar também, porque realmente é um universo bem masculino, sabe? Mas mesmo de homens também, enfim, eu acho que a gente tem realmente um feedback muito, muito bom e realmente as portas se abrem muito por nós sermos 4 mulheres. Estar entre mulheres é muito gostoso, assim, tocar entre mulheres é muito mais confortável do que tocar em espaços com homens, infelizmente, assim, né? Eu, pelo menos, eu tenho essa vivência desde o começo muito grande com mulheres, eu acho que eu nem sei tocar com homens, assim. Mentira, eu sei, mas realmente é muito mais acolhedor, é muito mais gostoso, é algo que a gente vai se descobrindo e se renovando e se fortalecendo juntas. O brasileiro é muito forrozeiro, cara. A gente
é um espaço que a gente encontrou, assim, muito público, sabe? É um público que abraça, um público fiel. A gente fazia forrós semanais aqui no Infino, toda semana as pessoas compareciam. As pessoas amam forró aqui, isso, né, é muito importante. Eu acho que talvez por causa, né, dos imigrantes nordestinos. Nós ficamos por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal no YouTube. Estamos também no Twitter, Facebook e Instagram. Até o nosso próximo encontro. Tchau!